Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do verso 24 ao 34, a palavra do Senhor, nosso Deus, diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos diante da tua majestade santa. Recebe, ó Deus, louvor, adoração, e nesse momento pedimos, abençoa o meio de graça, abençoa a tua palavra. Ó Deus, fala aos nossos corações pela tua santa palavra, cumpra-se o teu propósito, que teu nome seja magnificado e exaltado. É o que oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós então estamos nessa passagem onde encontramos o sermão pregado pelo apóstolo Paulo no Areópago. Nós já observamos a chegada de Paulo na cidade de Atenas e o modo como foi recebido, os seus discursos na praça, pregou na sinagoga, e os filósofos que estavam ali na cidade consideravam Paulo um tagarela, um espalhador de palavras sem propósito. Porém, de fato, é tudo que o povo de Atenas queria ouvir, em certo sentido, porque era um povo ávido por novidades, e então esse perfil de Paulo, de argumentar, de conversar nas praças, e toda esta ação do apóstolo Paulo despertou grande interesse dos cidadãos ali de Atenas. O apóstolo Paulo, claro, ele não se ocupa com outros assuntos ou com filosofia, embora cite os filósofos, e veremos aqui no seu sermão. Paulo prega Cristo e a ressurreição, e aqueles homens, então, acreditavam que Paulo estava falando de um novo Deus e uma nova deusa, acreditando, então, que a ressurreição tratava-se de algum tipo de divindade. E como observamos já no sermão anterior, foi dada uma proposta para o apóstolo Paulo expor o seu ensino no Areópago, um lugar onde todos poderiam ao mesmo tempo avaliar aquilo que estava sendo proferido.
E então esses homens que eram grandemente eruditos quanto à filosofia, à sabedoria humana, nada sabiam de Moisés, diferente daqueles da sinagoga, que ouviram a pregação de Paulo ali em Atenas. Estes homens, estes gregos ali no Areópago, eram filósofos, epicureus, estoicos e de outras escolas filosóficas, ignorantes de fato do Deus do Antigo Testamento, das Escrituras do Antigo Testamento, um povo curioso de ouvir e avaliar discursos. Paulo então é levado a este lugar, a este prédio público, a esta espécie de anfiteatro onde funcionava um tribunal de justiça. Então, um povo curioso que se ocupava das novidades. Paulo, diante disso, tem uma grande oportunidade aqui, pregar o Evangelho para um auditório pagão, completamente ignorante das Escrituras, e é, ao mesmo tempo, um grande desafio para o apóstolo Paulo. Pregar para um auditório, para um público que não sabe nada das Escrituras. Quando Paulo pregava na sinagoga, ou para judeus, nas praças, ou em qualquer outro lugar, Paulo, então, ia para as Escrituras, para o Pentateuco, para os profetas, para os livros bíblicos e apontava a essa profecia, Cristo cumpre essa profecia. Cristo é o Messias, Jesus de Nazaré é sobre ele que o profeta está falando. Então, Paulo, ele apontava para Cristo a partir das Escrituras do Antigo Testamento. Mas agora Paulo está diante de um auditório que não tem as Escrituras, nada sabe acerca do Antigo Testamento. E Paulo então profere esse sermão e, de fato, Paulo precisa primeiro apresentar Deus, o Criador, provedor, para que então possa pregar o Evangelho e chamar esses pecadores ao arrependimento. Irmãos, diante disso, irei caminhar por esse texto a partir do título Sermão de Paulo em Atenas. O Sermão de Paulo em Atenas. A minha proposta aqui é analisar a doutrina apresentada por Paulo, cada um dos pontos doutrinários no decorrer deste sermão de Paulo registrado por Lucas aqui no livro de Atos, observar as próprias aplicações de Paulo e também trazer aplicações a partir desta exposição do Evangelho entre os pagãos, única no livro de Atos, um sermão registrado para um auditório pagão. Então, a partir do verso 24, nós já observamos a introdução desse sermão, versículo 23, também iniciado ali a sua exposição no verso 22, mas no versículo 24, então, Paulo, ele começa a sua exposição apontando para Deus, o Criador. Veja o verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, Paulo inicia o seu sermão com a doutrina de Deus. Deus é o Criador. E lembre, na introdução, Paulo encontrou um altar ao Deus desconhecido, e ele diz, este Deus, que vocês têm este altar que testifica que há um Deus que vocês não conhecem, este Deus é o Deus que eu prego, é o Deus Criador. E, de fato, ali naquele auditório haviam epicureus e estoicos, e a escola de Epicuro, por exemplo, acreditava que o mundo foi feito por uma confluência de átomos que estavam em perpétuo movimento. E então eles acreditavam nessas coisas, como hoje, por exemplo, muitos acreditam também em teorias evolucionistas, que a matéria está aí sempre, é eterna. Então Paulo, ele começa o seu discurso dizendo, há um Deus criador, tudo é dele, ele é a origem, o início, o princípio de todas as coisas, ele é o Criador, ele é a base de tudo. Os atenienses não têm conhecimento desse Deus, e o que Paulo havia observado na sua caminhada ali pela cidade era toda uma série de ídolos, toda aquela poligamia, aquele politeísmo, porque não tendo conhecimento de Deus, eles forjaram vários ídolos em seus corações, ídolos que estavam ali construídos de pedra, ouro e todos aqueles elementos.
Então, o primeiro ponto para a exposição de Paulo entre os pagãos é aquilo que nós conhecemos como doutrina de Deus, ou teontologia, que é o conhecimento de que há um Deus criador, há um Deus verdadeiro. E esse Deus é o único digno de adoração, é o Deus que se revela nas Escrituras. Ele fez o mundo, ele é Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, Paulo, irmãos, ele lançará o fundamento, aqui ele lança o fundamento anunciando Deus e contradizendo a idolatria, o politeísmo, o paganismo, superstições que haviam ali. É um povo muito religioso, mas altamente idólatra e supersticioso. Paulo, então, ele corrige esse pensamento, lançando o fundamento do Deus verdadeiro, Deus bíblico, ou seja, mesmo aquele povo tendo tanta sabedoria humana, era um povo ignorante nas questões religiosas, e Paulo precisa pregar Deus, o Deus bíblico, não um Deus novo, um Deus desconhecido a eles, não um Deus novo. E então Paulo, ele corrige aquele pensamento errado daqueles homens. Claro que esse Deus que Paulo prega não está longe deles, ao ponto deles possuírem um altar, que já vimos no verso 23, ao Deus desconhecido. Eles tinham um altar, mas isso mostra o fracasso da sabedoria humana. Paulo também, ele diz, esse Deus é criador e ele é Senhor do céu e da terra. Criou e tem direito sobre a criação. Ele é o Senhor, ele é o dono. Sendo a fonte, ele é o dono. Ele é o dono de todas as coisas. Ele tem autoridade para estabelecer leis, porque ele é Deus. Então, o Deus que vos prego é o Deus que criou o mundo, governa o mundo, ele é Senhor e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, a matéria não é eterna, de fato não é como Epicuro defende, de fato não há vários deuses, só há um Deus que é Senhor, a terra, a criação pertence a esse Deus, e esse Deus, ele é um Deus provedor, ele não é provido, ele não precisa de que as pessoas o alimentem, digamos assim, é o que Paulo então passa a dizer, a providência de Deus no verso 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, esse Deus que, em primeiro lugar, é criador, ele é o provedor. A providência de Deus, então, está sobre todas as coisas. Deus criou a alma. Nós vemos pelo relato de Gênesis o fôlego de vida que Deus colocou no homem. E esse Deus que criou a vida e que dá a vida, a respiração, é ele que sustenta o fôlego das criaturas, da humanidade, das criaturas em geral. Logo, esse Deus, que é ele que sustenta, ele não é sustentado pela criação. Ele não é alimentado pela criação. A nossa vida está nas mãos de Deus, a providência de Deus. Também, ao falar da providência de Deus, no verso 26, Paulo fala para aqueles atenienses o modo como Deus fez a raça humana, o modo como Deus criou a raça humana. Está aí, verso 26, de um só. Deus criou então Adão, o primeiro casal, Adão e Eva, especialmente há uma referência a Adão, mas claro, ao casal original. E todas as nações da humanidade são provenientes desse primeiro casal. Verso 26. De um só fez toda a raça humana, e não para ficar só num lugar da terra, como quiseram aqueles da Torre de Babel, mas para habitar sobre toda a face da terra. Não é para a terra ficar vazia. Deus não criou a terra para ficar vazia. Mas Deus criou a humanidade para crescer, multiplicar, encher a terra, e por meio então deste primeiro casal, as nações vieram à existência posteriormente. Claro, disto também governos, e tudo isso então Paulo está explicando para aquele auditório ateniense,
que tudo isto é uma ação da providência de Deus, não são eventos do acaso ou aleatórios, não são meras convenções humanas, há uma providência de Deus por trás de todas estas coisas. E também Paulo deixa muito claro, sim, há povos, há uma diversidade de nações, mas todos procedem de um só. Há um antepassado comum. Logo, então, todas as nações, embora diversas, há vários povos, tribos, línguas e nações, mas de algum modo todos são parentes, digamos assim, são aparentados, porque Paulo está explicando, de um só fez toda a raça humana. Então Deus é soberano, Ele governa, não apenas Deus criou a princípio, mas Ele governa a sua criação, há uma providência sobre a humanidade, e isso é extraordinário e é visto quando Paulo diz, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então essa questão dos povos, a distribuição dos povos, das nações, os limites da sua habitação, onde cada nação iria habitar, cada um de nós, segundo a vontade de Deus, nada disso é aleatório. Deus é soberano, como Paulo diz também em Efésios capítulo 1, no versículo 11, ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade. E Paulo então anuncia àqueles atenienses que Deus é quem determina os tempos e lugares de nossa habitação na terra. E claro, ele está se referindo especialmente aos povos em geral, mas isso inclui indivíduos também. Ou seja, Deus determina o lugar onde nascemos e também o lugar onde iremos partir, se Cristo não voltar antes. Tudo isso está nas mãos de Deus. Deus determina, como Paulo diz, os limites da habitação do homem, porque Deus é o Senhor, Ele é o Criador. Deus tem o direito de propriedade sobre as coisas, sobre os tempos, as épocas, as estações. Então é isso que Paulo anuncia. E tudo isso tem um propósito, essa providência. Inclusive, Paulo explica no verso 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus, então, é um Deus presente por meio da sua sabedoria, desse desígnio inteligente, desta ordem que Ele estabeleceu. Então, Paulo explica para que os homens, então, como que tateando, possam buscar a Deus, para que os homens saibam que há um desígnio, que há uma ordem, que há uma providência de Deus que contempla cada criatura, que contempla povos, nações. E Deus está perto, Ele não é um Deus territorial, mas está perto. É o Deus de toda a terra, é o Criador, é Espírito infinito, e todos estão nas mãos deste Deus. A nossa vida está ligada a este Deus, e é o que Paulo diz no verso 28, quando ele diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nossa vida está ligada a esse Deus como criaturas de Deus. Ele é Senhor, logo o argumento é, Ele é dono, somos dele, estamos ligados a Ele. Paulo cita um poeta pagão que diz, porque dele também somos geração. Nós vivemos nele, nos movemos nele, existimos nele, Ele é o nosso habitat, Ele é a força da nossa vida. Todas as nossas capacidades vêm de Deus, a nossa vida está nas mãos dele e Ele nos gerou. Embora há uma doutrina bíblica específica sobre a adoção, somos adotados em Cristo, sim, há uma ideia geral de que, e Paulo usa isso, tira isso de um poeta pagão, nós somos geração de Deus, e Paulo então cita isso ao falar para aquele auditório pagão. Esse Deus é espírito incompreensível, Paulo já disse, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, ou seja, não é carente de espaço, não pode ser servido por mãos humanas, no verso 25, ele é independente, não precisa de casa, comida, haviam templos pagãos ali em Atenas, grandes templos onde divindades eram adoradas.
Mas sim, esse Deus deve ser adorado. É por isso que Paulo diz no verso 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Então há várias doutrinas. Paulo ele expõe a doutrina de Deus, Deus Criador, a providência de Deus, expõe sobre os atributos de Deus. Tudo isso nós vemos nessa exposição de Paulo. E principalmente tudo isso é fundamento para que Paulo então pregue o Evangelho. Diferente de um auditório que conhece as Escrituras, que tem alguma base sobre quem é Deus, Paulo como que prega o primeiro artigo do credo apostólico, do credo da igreja cristã. E então, irmãos, o próprio apóstolo Paulo, ao expor essa doutrina de Deus, o próprio apóstolo Paulo, nós temos aí a partir do verso 30, Paulo então passa a aplicar diretamente àquele auditório o seu argumento, ou o evangelho, ou pregar, aplicar o evangelho àquele auditório. Então, tendo apresentado e lançado o fundamento, Paulo diretamente os convoca ao arrependimento. E ele diz então que este Deus, ele não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, com base nisso, diante deste fato de quem Deus é, diante desta realidade do Evangelho, agora arrependam-se. Deus notifica a todos, em todo lugar, arrependam-se. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, ou seja, agora vocês têm oportunidade. Agora vocês pagãos que estavam em trevas, que nada sabiam do Evangelho, a vocês é pregado o Evangelho de Cristo, se arrependam. Agora o mundo gentil é responsável. Os gentios agora têm a oportunidade, estão sendo notificados, arrependam-se. Ou seja, Paulo passa, diante desta doutrina de Deus, a chamar ao arrependimento. E também Paulo, ele alerta aos homens que haverá um juízo final. Então, esse arrependimento, ele é imprescindível para que haja, então, salvação por meio de Cristo. É necessário arrependimento e fé em Cristo. E especialmente à luz do fato, e Paulo expõe isso, no verso 31, Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, o dia do Senhor, o dia da volta de Cristo Jesus, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele veio no estado de humilhação para a redenção, não para condenar, não para julgar. Jesus veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, no estado de humilhação, para salvar, mas ele morreu, ressuscitou, e ele irá voltar, já no estado de exaltação, para julgar. Este que foi humilhado será o juiz, e isso é algo certo. E então, por conta disso, especialmente, Paulo então diz, arrependam-se. Paulo então anuncia o Evangelho, arrependam-se. E há uma certa urgência nesse sentido. Diante da responsabilidade, haverá um juízo vindouro, e o tempo do arrependimento é agora entre, então, essa primeira vinda do Senhor Jesus e a sua segunda vinda. Então, é necessário, é imperativo que o pecador se arrependa e creia em Cristo. Os homens estão sendo notificados, é o que Paulo diz. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Irmãos, então, diante desse sermão do apóstolo Paulo, vimos aí as doutrinas, vimos a própria aplicação do apóstolo Paulo. De fato, há uma intimação ao arrependimento. Paulo, ele prega o Evangelho e Paulo expõe o pecado e a idolatria. Paulo não prega uma peça acadêmica aqui em Atenas. Não é, Paulo está citando, ele citou filósofos, pagãos, mas não, irmãos, Paulo não está pregando uma peça acadêmica, um ensaio acadêmico. Paulo, ele ataca a idolatria dos atenienses, daqueles pagãos. Paulo, ele se dirige àqueles sábios e diz, está tudo errado,
vocês estão equivocados, são supersticiosos, idólatras. Vocês estão entregues a um politeísmo idólatra. Quando Deus, então, notifica, e através de Paulo aqui, isso não é um convite ao pecador. A cultura pagã de hoje, como era lá no tempo de Paulo, os pecadores, aqueles que estão alheios ao Evangelho, ao ouvir o Evangelho, eles são intimados por Deus, pela pregação, pelos alertas do Evangelho, pelo chamado do Evangelho, que se arrependam. E é dever de todo ser humano, todo aquele que ouve, é dever, é responsabilidade, embora não virão se não for a graça de Deus, mas é dever ir a Cristo, curvar-se diante do Rei dos Reis, não há outro Deus, não há outro caminho. O pecador terá que se arrepender ou enfrentar o juízo de Deus. Jesus virá exaltado para julgar, e o pecador que não se arrepender, juntamente com os outros pecados que possui, terá este pecado de não atender ao chamado de Cristo, ao chamado do Evangelho. Desse modo, irmãos, aqui já estamos fazendo aplicações, estou fazendo aplicações desta mensagem de Paulo. Perceba, é necessário que seja dita a verdade para os que estão em erro. Paulo ele diz, vós adorais o que não conheceis. Abandone o seu ídolo. Perceba que Paulo, entre esses sábios, esses pagãos, o que é que Paulo faz? Paulo ele diz, vocês estão na ignorância. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Abandone a idolatria. Vá a Cristo, se arrependa. Cristo é o Deus verdadeiro. Vocês precisam adorar Jesus, o Deus desconhecido que vocês têm aí um altar que testifica que vocês não conhecem o Deus verdadeiro. O Deus desconhecido, na verdade, é esse que eu vos prego, e é Cristo. Ele é o Salvador. Ele já veio no estado de humilhação, mas ele virá como juiz no estado de exaltação. E vocês estão notificados. Arrependam-se, creiam. O que nós observamos aqui, e principalmente na parte final, quando temos a resposta à pregação, a partir do verso 32, temos aí que, quando eles ouviram falar de ressurreição, uns escarneceram, outros disseram a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Paulo se retira. O que nós observamos, irmãos, aqui, e lamentamos, lamentável, é que poucos creram ali em Atenas. E por que poucos creram? Incredulidade, rejeição. Paulo, ele, na carta aos Coríntios, ele comenta algo sobre isso. Ele diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Para os sábios segundo este mundo, para a sabedoria deste mundo, o Evangelho, as doutrinas de Deus, todo o Evangelho, tudo que diz respeito ao Evangelho, doutrina do pecado, o que Paulo citou sobre Adão e tudo mais que está contido na mensagem do Evangelho, especialmente Deus encarnar, vir a este mundo, morrer por pecadores. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Mas justamente Deus disse, Paulo explica isso, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E Paulo então, o Senhor através de Paulo, ele levanta esses questionamentos. Onde está o sábio, o escriba, o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? E aí ele diz que os gregos buscam sabedoria, judeus pedem sinais, mas nós pregamos Cristo crucificado, e que é escândalo tanto para judeus quanto para gregos. Então, infelizmente, poucos creram naquele auditório pagão, houve incredulidade, rejeição. E por quê? Porque o sábio segundo esse mundo, irmãos, ele representa a semente que cai à beira do caminho, que Jesus fala disso na parábola do semeador. Estes sábios, aqueles gregos, Jesus explica que quando o evangelho é pregado, aquela semente que cai à beira do caminho, Satanás retira a palavra do coração. E é como se eles nunca tivessem ouvido. Eles ouvem, mas não ouvem.
Ouvem, mas é como se nunca tivessem ouvido a palavra. Ou seja, a semente não chega a brotar, a germinar. E isso é muito triste, porque a sabedoria humana e a ciência não vai livrar o homem da ira vindoura de Deus. O mesmo foi em Atenas e o mesmo hoje. Os homens que são sábios deste mundo, não crendo, estão perdidos e, de fato, poucos creram ali. Mas alguns creram. Paulo fala também sobre isso no último verso do capítulo, verso 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Os eleitos de Deus. Não há registro de uma igreja plantada em Atenas. Não há registro, não tem relato de uma igreja plantada, mas há aqueles que creram, que se arrependeram. O Senhor também, através de Paulo, diz em 1 Coríntios que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Deus escolheu, tem os seus eleitos. Haviam eleitos ali e Deus os chamou, foram salvos. E todos os eleitos são de Cristo, e Cristo é a nossa sabedoria. Paulo também fala disso. Mas, irmãos, fora do verdadeiro evangelho, então, só há superstição e idolatria. É isso que vemos aqui deste caso. Fora do verdadeiro evangelho, só há superstição e idolatria. E nós, como igreja, devemos anunciar isto e dizer aos pecadores, todos aqueles que não creem em Jesus, arrependa-se, creia no Senhor Jesus Cristo e, de fato, devemos cumprir essa missão e Deus haverá de chamar os seus e salvar aqueles que Ele determinou salvar. Assim que o Senhor abençoe a pregação da sua palavra, possamos aprender desse modelo, lembrar sempre de que sim, há um espaço para o auditório, devemos analisar e verificar se já tem alguma base do Evangelho ou se de fato são completamente pagãos e com a ajuda de Deus, com sabedoria, anunciar o Evangelho a estes. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém.